Bom dia, pessoal. Mais um vídeo hoje, é o último vídeo, tá? Antes da gente começar, vou pedir mais uma vez que vocês se inscrevam no canal, curtam os nossos vídeos e ativem o sininho de notificações, tá bom? Vamos lá, nesse último vídeo, nesse quinto vídeo, a gente vai falar sobre lucro e sobre prejuízo, que é a última parte que estava faltando falar sobre porcentagem, tá? Um vídeo um pouquinho mais longo, eu acredito que vai ficar, mas vai ficar muito interessante. Já disponibilizei o link com a lista de exercícios para a gente treinar. Em todos os vídeos de porcentagem tem o link da lista de exercícios, é a mesma lista, tá? E nela tem bastante exercício para a gente treinar. Vocês vão tentando fazer os exercícios, à medida que vocês forem sentindo dúvida, vocês podem me perguntar e eu vou, da melhor maneira possível, tentar responder as dúvidas. E se houverem muitas dúvidas na mesma questão, eu faço mais alguns vídeos aí resolvendo essas questões que geraram muita dúvida, tá? A partir disso, eu ainda vou fazer um sexto vídeo só sobre a resolução de exercícios, onde eu vou resolver alguns dos exercícios da lista. Não todos, são muitos, mas vou resolver alguns, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos começar, né? Bom, vamos lá. Primeiro aqui, ó, lucro, né? O que é lucro? Então, se você pensar, né, na sua experiência de vida, você vai ter uma ideia do que é lucro, né? Então, podemos dizer que existe lucro quando o preço de venda, que eu chamei aqui de PV, vou sublinhar aqui para vocês verem, tá? O PV aqui, ó. Só um minutinho. PV, tá? É maior que o preço de compra PC. Então, gente, isso aqui é o básico, tá? Para haver lucro, você tem que vender por um preço maior do que você comprou. Senão, não tem lucro, tá? E o que é o lucro? O lucro é o valor da diferença entre a venda e a compra. Então, isso aqui, ó, isso aqui é o lucro, tá? Lucro é o preço de venda menos o preço de compra. Isso em valor, né, pessoal? Em valor absoluto. Agora, se eu quiser achar o lucro em percentual, aí a gente vai fazer de uma outra forma. Pessoal, nunca se esqueçam, tá? Fator de correção vezes preço de compra é igual a preço de venda, tá? Isso aí a gente já falou sobre isso, né? Quando a gente falou lá valor inicial vezes fator de correção igual a valor final. Aqui é a mesma coisa, tá? Aí eu passei para o outro lado da igualdade e ficou assim, ó, só para facilitar a conta, ó. Como é que ficou? Preço de venda dividido pelo preço de compra é igual ao fator de correção. Tudo bem? Mais lá para frente eu vou explicar o que seria esse fator de correção menos 1 aqui, que é o nosso percentual de lucro, tá bom? Regra de ouro. Sempre que o problema mencionar o lucro percentualmente, não estou falando quando ele fala o valor do lucro, eu estou falando quando ele diz sobre o percentual de lucro, tá? Então, sempre que o problema mencionar um lucro percentualmente e não disser sobre qual base esse lucro foi calculado, admitiremos que o lucro foi calculado tomando como base o preço de compra ou o valor inicial, tá? Então, isso é uma regrinha. Às vezes tem problemas onde menciona-se o lucro, mas não se fala sobre que base esse lucro foi calculado. Quando isso acontecer, a gente já vai admitir que esse lucro foi calculado sobre o valor inicial, sobre o preço de compra, tá? Vamos ver aqui dois exemplos. Olha lá, exemplo 1. Pessoal, nesse exemplo 1 aqui, ele diz o seguinte, olha, uma mercadoria que custou 120 deve ser vendida com lucro de 20%. Qual deve ser o preço de venda? Bom, primeira coisa que você tem que perceber é o seguinte, ele disse o seguinte, ó, lucro de 20%, ó, lucro de 20%. Mas ele não falou sobre o quê? Se ele não falou sobre o quê, lembra da regra de ouro? Toda vez que não fala sobre o quê, a gente admite que o lucro é sobre o valor inicial ou sobre o preço de compra. Então eu vou admitir que esse lucro é 20% do preço de compra, do valor inicial. Tudo bem? Então vamos lá, vamos fazer essa questão de duas formas, tá? Primeira forma, vou chamar de método 1. Bom, no método 1 eu vou fazer algebricamente, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou colocar aqui, olha, lucro é igual ao quê? Preço de venda menos o preço de compra.
Tá, só que esse lucro aqui, ele disse que é 20%. Como ele não disse do que, eu vou admitir que é 20% do que? 20% do preço de compra, como a regra de ouro diz pra gente, tá? Então, ó, eu vou pegar isso aqui, que é o lucro, e vou substituir aqui na minha equação no lugar do L, tá? Então aqui vai ficar como? Vai ficar assim, olha, 20% do preço de compra é igual ao preço de venda menos o preço de compra. Passo esse preço de compra para o lado de cá, né, da igualdade. Aí eu vou trocar o sinalzinho ali dele, vai ficar como? 20% do preço de compra mais o preço de compra é igual ao preço de venda. Tudo bem? Bom, e agora, como é que vai ficar? Vai ficar assim, olha, 20% do preço de compra mais... Pessoal, eu vou escrever esse preço de compra como porcentagem, esse segundo aqui, tá? O que é preço de compra? É 100% do preço de compra. Tudo bem? É igual ao preço de venda. E aí, como é que ficou? Vou somar aqui essas duas porcentagens. 20% do preço de compra mais 100% do preço de compra vai dar 120% do preço de compra é igual ao preço de venda. Pronto, eu já sei quanto é o preço de compra. Ele já me explicou, né? Já me falou ali em cima, ó, o custo de 120. Então eu vou substituir esse custo de 120 no lugar do preço de compra. Como é que vai ficar? 120. Já vou escrever como fração, tá? Por cento vezes o preço de compra, que é R$120, é igual ao preço de venda. E aí agora é só fazer a continha. 0 de baixo com 0 de cima, 0 de baixo com 0 de cima, 12 vezes 12, R$144 vai ser o preço de venda. Tranquilinho? Tá. Essa foi a primeira maneira da gente fazer, tá? Método 1. Método bem algébricozinho, né? Bom, a segunda maneira, eu vou apagar aqui agora para a gente ter espaço aqui para fazer, tá? A segunda maneira vai ser eu utilizar o fator de correção. Tudo bem? Então aqui agora eu vou fazer o método 2. No meu método 2... Opa! Pronto. No meu método 2... vai ficar assim, ó. Eu vou pegar o preço de compra, vou multiplicar pelo fator de correção para chegar no preço de venda. Tranquilo, mas o que é o fator de correção? Ah, o fator de correção para lucro sobre a compra vai ser sempre 100% mais o percentual de lucro. Tudo bem? Ah, então meu fator de correção vai ser igual ao quê? O meu fator de correção vai ser 100% mais o lucro que ele falou que é 20%. Qual vai ser o meu fator de correção? Meu fator de correção vai ser 120%. Tranquilo, já tenho o fator de correção. Agora é só aplicar aqui na fórmula. Preço de compra. Quanto que é o preço de custo? R$120 vezes o fator de correção. Qual é o meu fator de correção? 120% é igual ao preço de venda. Pronto, mesma conta, né? 0 de baixo com 0 de cima, 12 vezes 12, R$144. Isso aqui é o meu preço de venda. Mesma resposta que a gente chegou fazendo do método 1, tá? Esse aqui é o método 2. Vamos lá agora. Agora vamos falar do segundo exemplo. O segundo exemplo diz o seguinte:
Uma mercadoria que custou R$120 deve ser vendida com lucro de 20% sobre o preço de venda. Olha, galera, o problema é praticamente igual. A diferença é que no problema anterior, vou voltar aqui para vocês verem, no problema anterior ele falou lucro de 20%, não falou sobre o que. Quando não fala sobre o que, ó, lucro de 20%, não falou sobre o que. Quando não fala sobre o que, a gente admite que é 20% sobre o preço de compra, né? Aqui nesse aqui, ele falou lucro de 20% sobre o preço de venda. Ah, então aqui, ó, eu já sei que o lucro é igual a 20% do preço de venda. Bom, vamos fazer das duas formas, tá? Método 1, pessoal. Método 1. Primeira maneira de fazer. Vou fazer algebricamente, tá? Então vamos lá. Lucro é igual a preço de venda menos o preço de compra. Sempre, né? Beleza. E eu sei que o lucro é isso aqui, ó, 20% do preço de venda. Então vamos substituir lá na minha equação. Então como é que vai ficar? 20% de preço de venda é igual a preço de venda menos preço de compra. Vou passar esse camarada para lá e ao mesmo tempo vou passar esse camarada para o lado de lá da igualdade. Tudo bem? Então o PC vai vir para cá, ele era menos PC, vai ficar PC, preço de compra. Do lado de lá vai ficar o PV que já estava. Esse 20% de PV vai para lá subtraindo, vai ficar menos 20% de PV. Ah, então o preço de compra vai ser... Esse PV aqui, pessoal, eu vou escrever como porcentagem. É 100% de PV. Menos 20% de PV. Quanto que é 100% de PV menos 20% de PV? O preço de compra vai ser 100% menos 20%. 80% de PV. Preço de venda. Beleza, agora para a gente terminar, como é que a gente vai fazer? Eu tenho o preço de compra, né? O preço de compra é R$120, é igual a 80% de PV. Pega esse 80%, vou passar para o lado de cá, ele vai vir dividindo, né? Então vai ficar 120 dividido por 80% é igual a PV. Agora a gente vai fazer esse cálculo, né? Vou botar como fração 120 sobre 80%, que é igual a, repete a primeira, 120, multiplica pelo inverso da segunda, 100 sobre 80, isso vai ser o preço de venda. Vamos cortar zero de cima com zero de baixo, né? Então aqui o que a gente vai ficar? Com 12 vezes 100, 12 vezes 100 sobre 8. Vamos simplificar o máximo que der, né? Por 4 aqui vai dar 3, por 4 aqui vai dar 2. 3 vezes 100, 300 sobre 2, R$150. Isso vai ser o preço de venda. Ah, então o resultado foi diferente, percebeu? O lucro sobre a venda dá um resultado obviamente diferente do lucro sobre a compra, tá bom? Esse método algébrico dá um trabalhinho a mais, né? Trabalhinho um pouquinho mais do que o outro, né? Mas agora vamos fazer do método 2, tá? Utilizando o fator de correção, tá? Vamos lá utilizar o fator de correção. Então como é que vai ficar? Vou apagar aqui. Vamos apagar aqui. Então vamos lá. No método 2,
utilizando o fator de correção. Opa! Como é que vai ser? Primeiro vamos calcular o fator de correção, tá? O fator de correção, quando o lucro é sobre a venda, vai ser isso aqui, pessoal. Vai ser 1 sobre 100% menos o percentual de lucro. Tá? Isso aqui vai ser o meu fator de correção. Tudo bem? Então aqui como vai ser o meu fator de correção? Fator de correção vai ser igual a 1 sobre 100% menos 20%, que dá menos 20%. Então o fator de correção vai ser 1 sobre 80%. Tranquilo? Bom, e agora, como é que eu faço? Agora eu vou fazer valor inicial, melhor, preço de compra, né? Dá no mesmo. Preço de compra vezes fator de correção é igual a preço de venda. Preço de compra eu tenho ali, 120, vezes o fator de correção. O que é o fator de correção? 1 sobre 80%. Já vou botar como fração, tá? 1 sobre 80% é igual ao preço de venda. Então, vou repetir aqui o 120. E agora, divisão de frações. Repete a primeira, 1. Multiplica pelo inverso da segunda. 100 sobre 80. Corta um zero de cima com um zero de baixo. Isso aqui vai dar 120 vezes 10. 1.200 sobre 8, preço de venda, né? Ah, 1.200 sobre 8 é a mesma conta que a gente já fez lá pelo outro método, né? Isso aqui vai dar R$150, que é o nosso preço de venda. Tá? Então, não se esqueça disso, tá? Fator de correção quando o lucro é sobre a venda. 1 sobre 100% menos o percentual de lucro. Tá aqui, ó. Ah, e o fator de correção? Vamos voltar aqui. E o fator de correção quando o lucro é sobre a compra? O fator de correção é 100% mais o percentual de lucro. Tudo bem? Bom, agora vamos falar de prejuízo, né? Podemos dizer que existe prejuízo quando o preço de venda, PV, tá aqui, ó, PV, é menor que o preço de compra, PC. Tá? Então, sempre que você vender por um valor menor do que você pagou, você tomou prejuízo, né? E o prejuízo, a fórmula dele está aqui, tá? Prejuízo é igual a preço de compra menos o preço de venda, tá? É o contrário, né? O lucro é preço de venda menos preço de compra e o prejuízo é preço de compra menos preço de venda. Isso é o valor absoluto do prejuízo, tudo bem? Lembrando que preço de venda é o preço de compra vezes o fator de correção, eu posso dizer que o fator de correção é o preço de compra dividido pelo preço de venda, dá no mesmo, né? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Ah, regra de ouro, a mesma coisa que se aplica ao lucro, se aplica ao prejuízo, tá? Sempre que o problema mencionar o prejuízo percentualmente e não disser sobre qual base esse prejuízo foi calculado, admitiremos que o prejuízo foi calculado tomando como base o preço de compra ou valor inicial. Mesma regra que se aplica para o lucro, se aplica para o prejuízo. Vamos lá nos exemplos? Uma mercadoria que custou 180 foi vendida com prejuízo de 10%. Pessoal, olha lá, ele falou prejuízo de 10%. Não falou sobre o que a gente admite que é sobre a compra, né? Então, prejuízo P
vai ser 10% do preço de compra. Se não falou do que é, a gente admite que é sobre a compra. Tudo bem? Ele pergunta qual é o preço de venda. Vamos lá, vamos fazer de dois métodos. Método 1, método mais algébrico, tá? Então, o que a gente tem? Qual é a formulazinha? Prejuízo é igual a preço de compra menos preço de venda. Ah, eu sei que o prejuízo, está escrito aqui, é 10% do preço de compra. Então, aqui no lugar do prejuízo, eu vou substituir por 10% do preço de compra. É igual ao preço de compra menos o preço de venda. Beleza. Pessoal, vou passar o preço de venda para o lado de cá. Tá? Para o lado de cá. E vou passar o preço de compra daqui para o lado de lá. Tudo bem? Preço de venda vem para a esquerda, preço de compra vai para a direita. Então, como é que vai ficar isso aqui? O preço de venda que lá estava negativo veio para cá somando, né? Então, vai ficar preço de venda positivo. É igual a preço de compra, que já estava na direita, menos 10% do preço de compra. Tá. Aqui vai ficar assim, preço de venda é igual a... Preço de compra eu vou escrever em porcentagem. Como que é preço de compra em porcentagem? É 100% do preço de compra, menos 10% do preço de compra. Quanto que é 100% menos 10%? Fazendo essa continha aqui, 100% menos 10% vai dar 90% do preço de compra. Pronto, estamos chegando no final. O que a gente tem agora? A gente tem aqui o preço de compra, aqui em cima, quanto que custou a mercadoria, né? Preço de compra foi 180. Então eu vou substituir ele na equação, vai ficar assim: preço de venda é igual a 90, eu já vou botar em fração, tá? Para facilitar a conta, 90%, vezes o preço de compra. E o preço de compra é 180. Vamos cortar um zero de baixo com um zero de cima, um zero de baixo com um zero de cima. Preço de venda vai ser o quê? 9 vezes 18. Daqui a gente vai achar o preço de venda. 9 vezes 18, 90. 9 vezes 8, 72. 162. Então, aqui a gente achou o nosso preço de venda, tá? Preço de venda, R$ 162. Tranquilo? Vamos fazer agora de uma segunda forma, né? Do método 2. Então, vou apagar aqui. No método 2, eu vou resolver utilizando o fator de correção, tá? Vou utilizar o fator de correção. Bom, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Método 2. Vamos usar o fator de correção. Primeiro é saber qual vai ser o fator de correção, tá? Então, o fator de correção, quando eu tenho prejuízo sobre a compra, o fator de correção vai ser sempre 100% menos o percentual de prejuízo. Tudo bem? Então meu fator de correção vai ser o que, gente? Meu fator de correção vai ser 100% menos 10%, que foi o percentual de prejuízo que ele tinha dito. Então, meu fator de correção vai ser 90%. Pronto, agora que eu achei o fator de correção, fica fácil, né? Preço de compra vezes fator de correção é igual ao preço de venda. Pessoal, essa fórmula nunca muda, tá? Então, preço de compra, quanto que custou? R$ 180.
vezes fator de correção, acabei de calcular, tá aqui, fator de correção, qual vai ser? 90%. Isso vai dar o nosso preço de venda, 0 de cima com 0 de baixo, 0 de cima com 0 de baixo, mesma conta, 18 vezes 9, 18 vezes 9, R$162 vai ser o nosso preço de venda. Não se esquece desse aqui, ó, isso aqui que é importante, ó, você memorizar. Fator de correção quando eu tenho prejuízo sobre a compra. Qual que é o fator de correção quando eu tenho prejuízo sobre a compra? 100% menos o percentual de prejuízo. Último exemplo. Uma mercadoria que custou R$180, então ó, já vou marcar aqui. O que é esse 180? Preço de compra, né? É o custo. Foi vendida com prejuízo, olha aqui, prejuízo de 10% sobre a venda. Ah, então aqui ela falou sobre o que é o prejuízo, né? O prejuízo é 10% sobre a venda. Percebe que é diferente do exemplo anterior. Vou voltar aqui no anterior para vocês verem. Ó, no anterior ele fala 10% de prejuízo. Não fala nada sobre o que. Quando não fala nada sobre o que, a gente usa a regra de ouro. Quando não fala nada, é sempre sobre o preço de compra, sobre o valor inicial. Nesse próximo exemplo, ela já falou 10% sobre a venda. Se falou que é sobre a venda, então eu já vou botar aqui, né? Prejuízo P é igual a 10% do preço de venda. Agora, vamos resolver. Método 1. Vamos lá, pessoal. No método 1 vou fazer o algébrico, né? Como é que é aqui? Prejuízo é igual a preço de compra menos preço de venda. Sempre isso, né? E eu sei quanto é o meu prejuízo, tá aqui, 10% do preço de venda. Então, no lugar do prejuízo, eu vou substituir por aquela equaçãozinha lá. Então, vai ficar 10% do preço de venda é igual ao preço de compra menos o preço de venda. Beleza? Vou passar esse preço de venda que está negativo para cá, para a esquerda, ele vai ficar positivo, então vai ficar 10% do preço de venda mais o preço de venda é igual ao preço de compra. Ah, tá, então vai ficar como? 10% do preço de venda mais... Como que é o preço de venda em percentual? 100% do preço de venda é igual ao preço de compra. Ah, agora é só fazer essa conta. 10% mais 100%, 110% do preço de venda é igual ao preço de compra. Tudo bem, vou usar isso aqui para achar agora o valor do meu preço de venda. Eu sei o preço de compra, né? Então vai ficar assim, 110% do preço de venda é igual ao preço de compra, que é R$180. Vou passar o de 110% que está multiplicando para o outro lado, dividindo, vai ficar preço de venda é igual a 180 dividido por 110%. Já vou escrever isso aqui como fração. 180 sobre 110 sobre 100. Preço de venda vai ser igual. Repete a primeira. 180. Multiplica pelo inverso da segunda. 100 sobre 110. Corta 0 de cima com 0 de baixo. Isso aqui vai dar 180 vezes 10, 1.800 sobre 11. Agora, preço de venda, é só a gente fazer esse cálculozinho, 1.800 dividido por 11, que dá aproximadamente R$163,63.
Esse é o preço de venda desse exemplo que a gente acabou de fazer, tá bom? Para terminar, vamos fazer esse mesmo exemplo aqui, agora pelo método 2, utilizando o quê? Utilizando o fator de correção, tá? Mesma coisa, só que agora a gente vai utilizar o fator de correção. Então, como é que vai ficar? Vou apagar aqui para a gente fazer. Vai ficar assim. Primeira coisa é calcular o fator de correção. Como é que eu acho o fator de correção, pessoal? Sempre que o fator de correção for para corrigir um prejuízo, é um fator de correção de prejuízo sobre a venda, o fator de correção vai ser isso aqui, pessoal. 1 sobre 100% mais o percentual de prejuízo. Esse é o fator de correção, tá? Então vamos lá, aqui vai ser o quê? Fator de correção vai ser 1 em cima, né? E lá embaixo vai ser o quê? 100% mais 10%, que é o percentual de prejuízo. Então o fator de correção ficou igual a 1 sobre 110%. Pronto, agora é só usar a fórmula. Lembra da fórmula? Preço de compra vezes fator de correção é igual a preço de venda. Preço de compra eu já tenho, R$180, vezes o fator de correção. Qual é o fator de correção? 1 sobre 110% vai ser igual ao preço de venda. Vamos colocar isso aqui em fração, né? Então vai ficar 180 vezes 1 sobre 110 sobre 100. Eu posso pegar isso aqui, repetir a primeira, que é o 1, e multiplicar pelo inverso da segunda, que é o 100 sobre 110. Isso vai dar o preço de venda. Corta um zero de baixo com um zero de cima. O que eu vou ter então? Eu vou ter 180 vezes 10 sobre 11. Se a gente fizer essa conta, a gente vai chegar naquele mesmo valor que a gente viu no exemplo, quando a gente fez pelo outro método, que é 163,63. Esse valor é o nosso preço de venda. Tudo bem? Pessoal, eu sei que parece complicado, né? Esse é o método 2, né? Esqueci de escrever aqui. Eu sei que parece que é complicado, mas não é tão complicado assim. Depois que a gente fizer vários exercícios, vocês vão ver que é tranquilo. Se você escolher fazer pelo método 2, você vai ter que memorizar os fatores de correção. Se você escolher fazer pelo método algébrico, não precisa memorizar nada, né? Só você memorizar a equação principal, né? Lucro é preço de venda menos preço de compra e prejuízo é preço de compra menos preço de venda. E aí você faz adições e subtrações algébricas até chegar no resultado. De qualquer forma, eu fiz um resumão aqui pra gente, tá? Então, resumão do lucro. Lembra, só há lucro quando o preço de venda é maior que o preço de compra. Se o lucro for sobre a compra, o meu fator de correção vai ser esse aqui, pessoal, ó. Fator de correção vai ser 100% mais o percentual de lucro, tá? Se o lucro for sobre a venda, o meu fator de correção vai ser esse aqui, pessoal. 1 sobre 100% menos o percentual de lucro. Lembra do seguinte, ó. Do caso 1 para o caso 2, é só você trocar o sinal e botar ele lá embaixo dividindo. Então, 1 sobre ele, só que com o sinal invertido, né? Então, troca o sinal aqui, ó. Aqui era mais. Aqui vai ser menos.
E do outro lado, né, aqui do lado de cá, o fator de correção, quando for sobre a venda, vai ser 1 sobre 100% menos o percentual de lucro. E o resumão de prejuízo? O que você precisa gravar do prejuízo se você quiser fazer, óbvio, né, com o fator de correção? No prejuízo vai ser o que o fator de correção? 100% menos o percentual de prejuízo. E se for sobre a venda? Se for sobre a venda, vai ser 1 sobre 100% mais o percentual de prejuízo. Lembra a mesma coisa, ó, aqui, quando for sobre a compra, o sinal é menos. Quando for sobre a venda, o sinal é mais. Se você conseguir memorizar isso aí, você faz bem tranquilamente qualquer exercício desse, tá? E não se esqueça, né? Essa aqui é uma das fórmulas, na minha opinião, essa é a fórmula mais importante. Porque se você tiver essa aqui gravada na mente, ó, prejuízo é igual a preço de compra menos preço de venda, tá? E aqui no anterior, lucro, o que é o lucro? Lucro é igual ao preço de venda menos o preço de compra. Se você tiver essas duas aqui gravadas na memória, e você não quiser fazer por fator de correção, nem precisa, né? Você faz aí um sisteminha algébrico e você consegue bem tranquilamente chegar no resultado. Tranquilo? Pessoal, por hoje a gente terminou, tá? Eu sei que essa aula foi um pouco mais longa, a aula 5. Revisem a aula, vejam de novo, tá? A aula é uma aula longa, mas vale muito a pena ver. Tentem memorizar os fatores de correção sobre a compra e sobre a venda, quando for lucro e quando for prejuízo, tá? E aí depois entrem lá no link que eu já disponibilizei dos exercícios, tá? Tem uma lista de exercícios lá com quase 100 exercícios, perfazendo tudo sobre porcentagem, tá? Então tem exercícios de lucro, de prejuízo, de acréscimo, de desconto, acréscimo sucessivo, desconto sucessivo, enfim, tem vários tipos de exercícios diferentes. Se tiverem dúvida, deixem as dúvidas nos comentários e mais para frente eu vou fazer mais uma videoaula só resolvendo exercícios dessa lista, não todos, vou resolver alguns, especialmente aqueles que tiverem mais dúvidas, tá? A gente se vê, bons estudos, até a próxima.